Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Hoje, um vídeo não tão feliz com a notícia da morte do grande ator, do fenomenal Tarcísio Meira, no último dia 12 de agosto. A comunidade noveleira está consternada. Não só a comunidade noveleira, mas todo mundo que ama e respeita a arte, o cinema, o teatro, a televisão. Tarcísio foi um grande marco na televisão, na dramaturgia, e qualquer coisa que se diga sobre ele, qualquer adjetivo para nominá-lo, seria muito pouco. E essa singela homenagem que o canal presta hoje ao ator também é muito pequena diante de tudo o que ele fez por nós, telespectadores, pela arte no Brasil. Mesmo assim, eu não poderia deixar passar em branco a partida desse ator, desse homem, desse pai, desse marido tão especial. Então daqui a pouquinho, depois da vinheta, a gente fala mais sobre Tarcísio Meira, sobre a sua carreira, para relembrar e tentar aquecer um pouquinho e consolar os nossos corações. Não sai daí. Tarcísio Meira estreou no teatro em 1957 na peça A Hora Marcada. Em 1959, já brilhava em O Soldado Tanaka, convidado pelo ator Sérgio Cardoso. A estreia na televisão foi em Noites Brancas, um teleteatro da TV Tupi, dirigido por Geraldo Vietri, em 1959. Em outro teleteatro na mesma emissora, Uma Pires Camargo, em 1961, contracenou pela primeira vez com Glória Menezes, com quem casaria pouco tempo depois, e os dois passaram a formar um dos casais de maior sucesso da televisão brasileira. Ele foi o galã da primeira telenovela diária da televisão brasileira, 25499, ocupado em 1963, na Excelsior, ao lado da já mulher na vida real Glória Menezes. Protagonizou ainda mais 7 telenovelas na mesma emissora, até se transferir com Glória para a Rede Globo, onde estrearam em Sangue e Areia, de Janete Claire. A partir daí, Tarcísio se tornou uma das presenças mais constantes da teledramaturgia brasileira e tinha mais de 50 trabalhos entre telenovelas, minisséries e seriados de televisão. Também no cinema, Tarcísio Meira se tornou um dos principais atores, principalmente nos anos 1970 e 1980. O primeiro filme em que atuou foi Casinha Pequenina, em 1963, ao lado de Mazzaropi. Entre seus maiores sucessos estão Máscara da Traição, As Confissões do Frei Abóbora, Independência ou Morte, Missão Matar, O Marginal, República dos Assassinos, Eu Te Amo e Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo. Duas de suas mais importantes interpretações no meio encontram-se nos filmes A Idade da Terra, de Glauber Rocha, e Eu, de Walter Hugo Cury. Tarcísio brilhou em tudo que fez. Dos personagens que não pude acompanhar, mas foram marcos em sua carreira, estão João Coragem, um grande sucesso de Janete Claire, exibida em 1970, onde ele interpretava o protagonista na novela Irmãos Coragem. Personagem pelo qual Tarcísio era chamado até seus últimos dias de vida nas ruas, pelos telespectadores. Ele contou uma entrevista a Ana Maria Braga no Mais Você, que em plenos anos 2010 as pessoas o chamavam: "Ei, João Coragem, como é que tá?" E isso era muito gratificante para ele. Também interpretou o terrível vilão Hermógenes, da minissérie Grande Sertão Veredas. O capitão Rodrigo Cambará, de outra minissérie, O Tempo e o Vento, ambas de 1985. Foi o Antônio Dias, da novela Escalada, de 1974, um marco também da teledramaturgia, escrito por Lauro César Muniz. Juca Pitanga, em Coração Alado, de 1980, novela de Janete Claire. Paulo César, em Brilhante, de 1981, de Gilberto Braga. E no campo da comédia,
Tarcísio se refestelou na trama de Guerra dos Sexos de 1983 como seu atrapalhado, mas divertidíssimo Felipe. Dos personagens de Tarcísio que eu tive o privilégio de acompanhar, de assistir babando, eu selecionei 8, dos quais mais me marcaram, que eu acho que teve uma importância maior para minha formação, né, como grande admirador desse ator fenomenal. Claro que vão faltar nessa listinha personagens que muitos de vocês amam, mas é uma coisa muito minha, muito particular, e eu convido vocês a fazerem o mesmo aí nos comentários sobre a carreira do Tarcísio. Qual personagem vocês mais gostaram? Qual trama mais deliciaram vocês? Agora eu vou falar dos meus personagens mais queridos do Tarcísio. Em 8º lugar, mas não menos importante, eu selecionei o Coppola, da novela A Favorita, exibida em 2008. Era um personagem tão romântico, tão terno. O Coppola guardava uma grande paixão, um grande amor que ele não pôde concretizar pela Irene, que era justamente vivida pela Glória Menezes nessa novela do João Manuel Carneiro. Eles então passam grande parte da vida, décadas e décadas separados, casados com outras pessoas. E o Tarcísio, ele morava no núcleo da periferia, né? O núcleo pobre da história, digamos assim, um vilarejo ali de Triunfo, né? A cidade fictícia da novela. E ele tinha uma livraria dentro de casa, na garagem de casa, uma coisa assim, se eu não me engano. E ele distribuía livros para as pessoas, ele fazia saraus, né, na casa dele. E a esposa não gostava muito, achava que era muita balbúrdia, né? Muito burburinho na casa dela. E a Irene, que era justamente esse amor do passado, achava lindo todo esse empenho do Coppola, né, na cultura e na arte. Um personagem realmente muito bonito, longe daqueles personagens mais firmes do Tarcísio, mais incisivos. E acho que por esse motivo eu gostei tanto do Coppola. Já era uma fase meio que final da carreira dele, digamos assim, porque Tarcísio já tinha vivido tantos tipos maravilhosos. E ele já estava idoso, né, quando fez o Coppola. Então ele começou a fazer personagens mais tranquilos, apesar de ser uma novela bem pesada, a Favorita. Mas o Coppola eu acho que era assim um lago de tranquilidade naquela trama, um bálsamo. Então ele é o meu 8º lugar dessa lista. E continuando a falar de personagens leves, teve uma fase do Tarcísio que ele saiu daquele patamar de grande galã do horário nobre e foi pro horário das 7. Claro, reinando absoluto como grande protagonista que ele sempre foi, mas com personagens muito mais leves e sempre com uma pitada de paranormalidade, sobrenatural. Ele começou a fazer tramas do Antônio Calmon, que é um autor conhecido, né, por novelas que fogem do tradicional, do naturalismo, que viaja, que voa bastante, né? Fez novelas de vampiros, fez novelas com personagens paranormais, né, que soltava raios pelos olhos. E com o Tarcísio Meira, o Antônio Calmon, ele aproveitou todo o talento e a versatilidade desse ator deslumbrante e deu em 2001 o personagem João Medeiros para o Tarcísio na novela Um Anjo Caiu do Céu. O João Medeiros, ele era um fotógrafo, um bom vivan, que tinha feito muito mal a algumas pessoas queridas, magoado muitas pessoas, né? Ele era casado com a personagem da Renata Sorrah, mas traía ela com a irmã, feita pela Cristiane Torlone. E aí tinha tido filhas com a esposa e filha com a irmã da esposa. Depois ele abandona as duas mulheres, vai embora viver a vida dele fora do Brasil, fotografar lugares da Europa. Então ele era uma pessoa que não se importava muito com o sentimento do próximo, né? Que não tinha muita responsabilidade emocional com o próximo. E aí ele teve que acertar as contas, né? Ele sofre um atentado na Europa, eu acho que é na cidade de Praga, se eu não me engano, onde inicia a novela. E ele tem a chance de meio que voltar à vida, né? Porque ele morre, chega no céu, mas é salvo por um anjo que dá mais 6 meses de vida para ele consertar as coisas aqui na Terra e aí sim poder partir em paz. E a história de Um Anjo Caiu do Céu era justamente isso, né? Esse fotógrafo hedonista que nunca se importou muito com os sentimentos alheios, tentando consertar as coisas, né? Com os filhos que estavam muito magoados com ele,
com as mulheres que o amavam, que ele fez muito mal. Enfim, uma mensagem muito bonita na trama do Antônio Calmon e um papel bem leve para o Tarcísio Meira. Continuando nessa linha, continuando com o Antônio Calmon, em 2002, no ano seguinte, o Tarcísio gostou da brincadeira de fazer esses personagens mais fora, né, da realidade e encarou um vampirão assim poderosíssimo na novela O Beijo do Vampiro, também do Calmon, e ele contracenando com grandes amigos, né, entre eles a Cláudia Raia, que fazia também uma vampirona, que era a esposa dele na trama. Ela já tinha sido sócia dele, acho que filha em alguma novela, me corrijam, gente, que eu tô aqui tão emocionado fazendo esse vídeo, que eu não quis pesquisar muito, eu quis trazer mais a minha memória afetiva mesmo. Mas enfim, o Tarcísio fazia o vampiro Boris Vladesco nessa trama. E apesar de parecer assustador em alguns momentos, era uma trama das 7, né? Precisava ser uma coisa mais levinha. E diferente do vampirão do Neila Torraca, que também era divertidíssimo lá em Vamp de 91, essa novela que veio 11 anos depois, o Tarcísio, embora seja mais imponente, eu acredito que o Ney, ele conseguiu dosar muito bem, porque quando ele estava ali enfurecido, ele dava medo. Mas ele colocava uma leveza nos momentos certos, porque o Tarcísio é assim, segundo depoimentos de amigo, né? De amigos. Ele parecia essa coisa muito imponente, mas ele era divertido, ele era engraçado, ele era leve. Então o Boris também foi um vampirão que marcou, acho que nessa lista, não é nem porque a novela foi um grande marco, nem nada disso, mas personagens que realmente fizeram diferença pra gente assistir o Tarcísio de uma forma diferente, né, de uma forma inédita. Como ele era versátil, como era gostoso ver ele fazendo o galã romântico, o vilão tenebroso, o vampiro divertido, ou um cara que é salvo por um anjo em uma novela. Então tinha que constar aqui o Boris Vladesco nessa lista também de personagens que me marcaram nessa trajetória do Tarcísio. E aí, em quinto lugar, eu escolho agora um personagem bastante dramático e verídico de uma minissérie escrita pela Glória Pérez, que foi Desejo, exibida em 1990. Nessa trama ele contracenou com a Vera Fischer, que foi sua colega em muitas outras tramas. Os dois tinham uma química maravilhosa em cena, só que aqui não existia muito romantismo entre os dois, não. Eles eram um casal com problemas no casamento, porque a esposa era insatisfeita, já que o marido era um jornalista muito requisitado, vivia viajando, a mulher acaba se envolvendo com outro homem, se apaixonando por outro homem, e isso termina numa grande tragédia, né? O Tarcísio Meira, que fazia o Euclides da Cunha, o jornalista, né, real Euclides da Cunha, acaba querendo lavar a sua honra com sangue, se envolve num duelo com o amante de sua esposa, o Dilermando, que acaba matando o Euclides da Cunha. Então a primeira fase daquela minissérie é muito dramática, a minissérie inteira é muito dramática, né? E o Tarcísio mais uma vez estava impecável fazendo Euclides da Cunha, então não deixaria ele de fora de jeito nenhum dessa lista. É um personagem realmente muito emblemático na carreira do ator. E aí, em quarto lugar, claro, eu vou falar de Roda de Fogo, que é uma trama que eu estou tendo a oportunidade de assistir agora, acompanhando pelo Globoplay. Já ouvia falar muito bem do personagem, das nuances, da dubiedade de um homem de negócios, um empresário implacável, que meio que também passa por cima dos sentimentos alheios, né, em nome do poder, e vai se modificando ao descobrir que tem uma doença terminal, um aneurisma, né, no cérebro, e aí ele se apaixona de verdade por uma mulher e vive um grande amor, só que no final não tem jeito, né? Ele se redime, ele melhora as relações com todos à sua volta, mas ele acaba morrendo. E isso não é spoiler, gente, porque com a ida do Tarcísio Meira, né, vários programas mostraram essa cena do último capítulo, que eu nem queria assistir, eu sabia o final, mas eu não queria ver essa cena, acabei assistindo, mas isso não tirou o brilho da trama, da interpretação do Tarcísio e do quão marcante foi Renato Vilar em Roda de Fogo, novela de 86, escrita por Lauro César Muniz e Marcílio Moraes, na carreira do ator. Então ele consta aqui também nessa lista, porque agora eu estou presenciando
a grandiosidade desse trabalho do Tarcísio. Em terceiro lugar, eu vou citar uma outra minissérie. Tarcísio fez trabalhos brilhantes em minisséries, né? Que às vezes a gente esquece dessas histórias, a gente fica tão aficionado na novela, na história mais longa, mais diária, que acaba pegando a gente de jeito, mas esquece dessas histórias mais curtas, que às vezes nos dão, assim, biscoitos finíssimos na teledramaturgia. E o terceiro lugar que eu cito aqui do Tarcísio, em uma interpretação, assim, lancinante, sabe? Porque era um grande vilão. Na minissérie Um Só Coração, do ano de 2004, ele fazia o Coronel Totonho. E assim, ele era endiabrado, ele era muito mal, ele tinha vários filhos, acho que 4 filhos, e cada um ele tratava assim com mãos de ferro. Ele era um homem moralista, um hipócrita, né? Um falso moralista. Era um homem muito mal, gente. Ele era muito do mal. E não dá nem pra eu ficar falando aqui o quão mal ele era, porque tem um personagem nessa minha lista que era muito pior do que ele. Mas assim, procurem Um Só Coração, que é uma minissérie perfeita, do primeiro ao último capítulo, em todos os sentidos. E tem o Tarcísio lá, abrilhantando ainda mais essa história da Maria Adelaide Amaral e do Alcides Nogueira. É sensacional, assim, é um personagem odioso, o Coronel Totonho de Um Só Coração, mais um mérito do Tarcisão. Então, meu segundo lugar, a minha medalha de prata, vai para uma novela, né? O personagem de uma novela que foi um grande flop na época, que foi muito problemática, que teve diversos problemas de bastidores. Eu já falei dela aqui no canal, também vou deixar o card para vocês assistirem. Pátria Minha, especial Pátria Minha do canal. Apesar de tudo isso, eu amo essa novela do Gilberto Braga, exibida em 1994. O Tarcísio mais uma vez interpretando um grande vilão que acaba se redimindo no decorrer da história. Parece que era bem difícil fazer com que ele fosse um vilão do início ao fim nas novelas, né? Eu acho que por isso que ele interpretou tantos personagens maus, feito pica-pau, em minisséries. Porque eu acho que as pessoas não tinham tempo de se apegar ao Tarcísio e querer que ele se redimisse nas minisséries. Porque na novela isso não acontecia. Eu não lembro de nenhuma trama que ele participou inteira, que ele foi mal do início até o fim. O Raul Pellegrini era um empresário inescrupuloso, maldoso, preconceituoso, só pensava em poder, em dinheiro. Tem uma cena muito emblemática, muito marcante, muito forte, pesada, sobre racismo nessa trama, onde o Tarcísio Meira contracena com o ator Alexandre Moreno. Ele fala coisas absurdas, recheadas, né, de preconceito e de racismo para o seu empregado na trama, que é o Alexandre Moreno, quem faz. E o Tarcísio, no depoimento, falou que achou a cena pavorosa, que se sentiu muito mal em interpretar aquela sequência, mostrando que ser humano fantástico é esse homem, né? Não que seja mérito nosso não ser racista. Não, eu acho que não ser racista é uma questão de humanidade. Simplesmente, se você é gente, se você é humano, se você sente, se você tem sangue, o racismo não pode existir dentro de você, né? Você tem que simplesmente combater de todas as formas. Mas ainda assim, o Tarcísio dá um depoimento dizendo que foi muito pesado para ele, que ele se sentiu muito mal fazendo essa sequência. Eu acho muito bonitinho, né? Porque é o que a gente tem que sentir mesmo, mas nem sempre a gente sente, infelizmente. E eu gosto muito do Raul Pellegrini, eu gosto de toda a estrutura da trama, dos atores que contracenam entre si, que é Cláudia Abreu, com Tarcísio Meira, com Vera Fischer. Então eu gosto demais de Pátria Minha e muito do Raul Pellegrini. Então, independente do sucesso ou do insucesso da novela, ele é o meu segundo lugar. E finalmente, chegando no meu primeiríssimo lugar desse top 8, eu escolho o Jerônimo, o Dom Jerônimo, da minissérie A Muralha, exibida no ano 2000. Pois é, gente, eu falei que nessa lista tinham personagens muito ruins, muito piores do que Coronel Totonho, que eu já acho que é tenebroso. Mas o Dom Jerônimo, ele era, sim, o diabo em forma de gente, o demônio em forma de gente. Além do aspecto asqueroso, né, da caracterização do personagem,
meio suja, cebosa, os dentes amarelados, as unhas sujas, o cabelo encebado. Tudo isso que trazia uma sensação muito desagradável, ainda tinha as maldades assim ferrenhas e muito pesadas que ele impingia às pessoas, né? Principalmente a personagem Ana, vivida pela Letícia Sabatella, que era uma moça que se casava obrigada com ele, uma moça linda, né? Que se casa com um ser abjeto daqueles. Então já era um contraste muito pavoroso. E ele afligia ela com flagelos mesmo, machucava, amarrava ela com aquelas coisas de espinho, sabe? Colocava uns objetos de espinho na pele dela para machucar. Então ele era diabólico, esse personagem. Foi um trabalho assim fenomenal do Tarcísio Meira. Eu fico pensando como um ator, né? Como o Tarcísio consegue se transformar pela arte, é o talento, é a vocação, é o âmago da pessoa que tem, né, a interpretação como dom. Como eu falei, gente, me faltam palavras para adjetivar esse ator, esses personagens, principalmente o Dom Jerônimo, pelo qual o Tarcísio recebeu o prêmio APCA de melhor ator daquele ano de 2000, por essa atuação assim impecável e impressionante. Ele recebeu merecidamente mesmo esse prêmio. E a minissérie, mais uma vez, de Maria Adelaide Amaral é primorosa, como todas as minissérias que essa autora, que eu também amo, já escreveu. Então, assim, eu fico muito feliz de relembrar esses trabalhos, muito emocionado, arrepiado de retornar, né, toda a emoção, voltar toda a emoção que eu senti assistindo naquela época e falando agora sobre isso. Então é muito bom a gente ter memória, a gente ter lembranças, a gente gostar de arte e saber apreciar e saber sentir o que um grande ator pode trazer pra gente, né? Como pode alimentar a nossa alma. E o Tarcísio fazia isso lindamente, lindamente. E uma coisa muito interessante que eu trouxe também aqui de curiosidade é que a partir do ano 2004, que foi até o ano da minissérie Um Só Coração que eu citei aqui, o Tarcísio, ele rareou a sua presença nas novelas do primeiro ao último capítulo. Ele não fez tantas novelas do início ao fim. Na verdade, a partir de 2004, o Tarcísio fez apenas 3 novelas inteiras, que foram Páginas da Vida, em 2006, onde ele interpretou o Tide, que era casado com a Lalinha, a sua eterna esposa, namorada e amante, Glória Menezes. Aí, em 2008, ele fez A Favorita, que eu também citei aqui. E em 2013, ele fez o remake de Saramandaia, num papel lúdico, muito bonito também, onde ele contracenava com outra grande dama da nossa teledramaturgia, da nossa cultura, que é a Fernanda Montenegro. Então foram esses 3 trabalhos que o Tarcísio fez do início ao fim, a partir de 2004. Mas ele não parou, ele fez muita novela, sempre participações menores, às vezes 1 ou 2 capítulos, às vezes metade da novela, mas estava ali sempre presente, ele não fugia de trabalho. Então a gente pôde acompanhar o Tarcísio em Senhora do Destino, ali no ano de 2004 ainda, fazendo uma participação maravilhosa. Eu acho que só de um capítulo, né, onde ele contracenou com a Renata Sorrah, onde ela joga ele da escada, deixa ele morrer sem os remédios depois que ele descobre que ficou casado durante anos com uma sequestradora, aquela que ele pensava que era filha dele, na verdade era uma criança que ela sequestrou. E aí ele morre pelas mãos da grande vilã da trama, que é a Nazaré Tedesco, com a Renata Sorrah, também companheira do Tarcísio, em várias tramas, como Roda de Fogo, Um Anjo Caiu do Céu. E ali a gente tem, pra mim, né, a melhor vilã da teledramaturgia, que só podia estar contracenando, claro, com o Tarcísio Meira maravilhoso, que na primeira fase é feito pelo filho dele, o Tarcisinho Filho, né? Então, pra mim, um personagem bem emblemático também, apesar de participar de apenas 1 ou 2 capítulos, se eu não me engano, em Senhora do Destino. No ano seguinte, ele fez Bang Bang, depois, na sequência, Duas Caras, Insensato Coração, o remake de Gabriela em 2012, A Lei do Amor em 2016. A novela não foi tão boa, mas o personagem Fausto Leitão era ótimo. A sua última cena, inclusive, né, a despedida do personagem, quando ele morre
bem antes do final da novela. Foi um marco. O Reinaldo Gianecchini postou no Instagram dele uma foto da última gravação do personagem, com boa parte do elenco reunido, falando como foi bonito aquele trabalho ao lado do Tarcísio, aquela despedida. E eu gosto muito de ver o Tarcísio nesse papel, porque eu acho que dentre as personagens que eu citei aqui, eu acho que foi o personagem maior que ele fez, embora também não tenha ficado até o final da novela. Em 2018, então, o Tarcísio encerra definitivamente a sua participação na TV, na novela Orgulho e Paixão, 2018, né? Falei certo? É isso aí. Orgulho e Paixão, uma novela das 6, do Marcos Bernstein, onde ele contracena com aquele que muito se falou que poderia ser o seu substituto como galã da televisão brasileira, que é o Thiago Lacerda, onde ele faz o pai do Thiago Lacerda, né? Ele já tinha feito o pai do Thiago Lacerda antes, em Páginas da Vida, e volta a contracenar com ele, então, em Orgulho e Paixão. Não posso falar muito desse personagem, porque não acompanhei essa novela, mas fica o registro desse último trabalho, um trabalho de época muito bem feito, muito elogiado pela crítica, pelo público também. Foi o último trabalho do nosso querido Tarcísio Meira. E essa semana, então, ele nos deixa após complicações por causa da Covid-19. Infelizmente já tinha tomado as 2 doses da vacina, mas como essa peste ainda não acabou e algumas pessoas continuam se comportando como se tivesse acabado, infelizmente, nosso querido e amado ator de tantas gerações e décadas e novelas e filmes e minisséries e peças se foi, nos deixou. É triste, porque no meu coração existe um quadrilho de atores que são muito grandiosos e que eu gosto demais. E o Tarcísio é o primeiro deles que se vai. Né? Além do Tarcísio, eu sou muito apaixonado pelo Lima Duarte, pelo Tony Ramos e pelo Antônio Fagundes. Então eu acho que desmontou uma pecinha, né? Desse quadrado fenomenal de atores. E aí fica aquela sensação de que eles estão envelhecendo e estão indo, e a gente também está envelhecendo. Tudo aquilo que nos formou, né, como noveleiros, como admiradores da arte, parece que vai se esvaindo, se acabando, mas assim é a vida, gente. O Tarcísio já tinha 85 anos, a gente não fica para semente, a gente fica muito triste, porque não foi uma morte natural, né? Aconteceu por causa de uma doença que poderia ter sido evitada, mas é a lei da vida, esse é o ciclo da vida. Eu acho que a gente precisa começar a naturalizar o fim das coisas, principalmente o fim da vida, o fim da gente. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, apesar de bastante triste, né, a gente ter que dizer adeus para esse ator, mas eu acho que fica também essa sensação de carreira e vida lindas que ele teve e que nos deixou. Se você gostou do vídeo, já sabe. Deixa seu like, comenta, compartilha com quem gosta do tema. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Tem muita coisa legal, muita coisa alegre, feliz. Muitas homenagens também a atores que nos deixaram. E me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.